Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu estou aqui nessa casa chamada Casa de Oração por Cristo Jesus, e eu estou no livro de 2 a Timóteo, o capítulo 2, o versículo 14. Versículo 14 que diz assim: traze essas coisas à memória, ordena-lhes diante do Senhor que não tenha contenda de palavras, que para nada aproveitam, e são perversão dos ouvintes. Não tenhais contenda de palavras, porque são perversão para os ouvintes, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que não tem do que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? É a Bíblia. Essa é a palavra da verdade, né? Aí diz: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Vamos evitar muitos falatórios, né? Muitas conversações, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Hoje há na internet várias pessoas que se intitulam da fé, que estão dizendo que não precisa mais nada, porque Cristo já morreu por nós, Cristo já perdoou todos os nossos pecados. Aliás, Deus perdoou os nossos pecados por Cristo, porque Cristo já morreu por nós. O mundo já está livre do pecado. Só que a minha Bíblia diz que o mundo jaz, o mundo está no maligno. Cristo veio e tirou o pecado do mundo, mas para aquele que crê, porque é crendo verdadeiramente e tendo a vida a qual ele disse: pega a sua cruz e siga-me. E a cruz não é de doença, não é de enfermidade, não é de maldições. A cruz é de andar na justiça. Então, estão dizendo por aí que só é crer, porque Jesus já levou sobre si os nossos pecados, Jesus já se fez maldito por nós, não temos que fazer mais nada, temos que andar aí de qualquer maneira, que está tudo bem, que Cristo não é isso. Não vão atrás desses profanos, dessas pessoas que estão profanando o Evangelho de Cristo, porque Paulo escreveu em 1 Coríntios 6, onde diz: não erreis, pois os idólatras, os devassos, os afeminados, os mentirosos, e sai dizendo muitas outras coisas, não entrarão no reino dos céus. E é Novo Testamento, e é depois de Cristo. Então, Paulo aqui estava escrevendo ao seu discípulo Timóteo, dizendo que não fosse contender com pessoas por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, né? Porque muitas conversas, muitas contendas, um se acha sábio demais, outro se acha mais sábio do que aquele outro sábio, e começam a contender. E muitas vezes na internet está tendo lives, pessoas assim, dizendo que pronto, Jesus já morreu por nós, então nós não precisamos mais nada, porque o pecado do mundo já foi tirado. Ele tirou, sim. Deus, pelo sangue de Cristo, pelo sangue da nova e eterna aliança, ele tirou o pecado do mundo, o pecado de Adão e Eva, o pecado que tinha nos afastado de Deus. Ele veio e tirou aquele pecado, já foi tirado, e todos os pecados são tirados quando nós cremos e nos batizamos, porque o Cristo mesmo disse, antes de ascender aos céus, em Marcos 16, ele diz: ide a todo mundo, pregai o Evangelho, que são as boas novas, que eu já venci o mundo, eu perdoei todos os pecados através de mim,
estão perdoados os pecados de quem crê. Quem crê e for batizado será salvo. São as últimas palavras de Cristo, as últimas palavras do Filho de Deus quando ascendeu aos céus. Aí Paulo estava dizendo aqui para o seu discípulo Timóteo, disse assim: e a palavra dessas pessoas que estão mentindo por aí, transtornando a palavra de Deus, como está dizendo hoje, naquele tempo de Paulo já existia, porque ele disse assim: e a palavra desses rói como gangrena, entre os quais são Hermineu e Fileto. Eram dois homens, né, dois discípulos que aprenderam a palavra de Deus e saíram falando, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns, né? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Qualquer que profere o nome de Cristo, qualquer que entrega a sua vida a Cristo, qualquer que crê no sacrifício de Jesus, crê que a partir do momento que crê e for batizado será salvo, esse se aparta do mal, né? Paulo dizendo aqui para Timóteo: qualquer que aceitou, que creu de verdade, que entendeu, vai se apartar do mal, vai querer andar como Cristo andou. Mas esses aqui, o Hermineu e o Fileto, Paulo estava dizendo que são como muitos que estão na internet agora. Eles disseram, os quais desviaram-se da verdade, dizendo que a ressurreição já tinha sido feita. Quer dizer, porque houve sim ressurreição. Quando Cristo morreu, no momento que Cristo ali no Calvário, quando já conhecemos ali a crucificação de Cristo, aquele filme que tem, naquele momento que ele disse: já está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado o quê? A nova e eterna aliança já foi feita ali, no sangue dele. Todos que creem e for batizado será salvo. Então já foi consumado. Naquele momento, diz as Escrituras que houve um terremoto naquele momento, que destruiu o véu que tinha lá na sinagoga, um véu que apartava os sacerdotes do sumo sacerdote, onde ia oferecer holocaustos, sacrifícios a Deus, né? E aquele véu, no momento em qual Jesus ali morreu, como se diz, aquele véu foi rasgado, literalmente rasgado, não é só espiritualmente, foi rasgado, que conta a palavra de Deus, né? Naquele momento foi rasgado o véu que havia entre nós e Deus. Cristo rasgou, por Cristo foi rasgado esse véu, e ali houve ressurreição dos mortos, sim. Todos os mortos que estavam mortos antes de Cristo morrer, Cristo foi até aos infernos e os ressuscitou e pregou para eles, aquele povo bom, o Elias e Abraão, todo o povo de Deus que estava lá, que estavam presos, seja no inferno ou não, estavam nas sepulturas, né? Ali ele pregou para eles e eles ressuscitaram e subiram aos céus. Na época aconteceu isso, só que Hermineu e Alexandre saiu pregando para todo mundo que a ressurreição já era feita, já tinha acontecido, aconteceu nos tempos de Cristo, aconteceu quando Jesus morreu. Para aqueles que estavam mortos antes da morte de Cristo, já houve a primeira ressurreição. A primeira ressurreição já houve antes, para aqueles que morreram antes de Cristo. Mas a nossa ressurreição, que somos após Cristo, depois que Cristo ressuscitou e subiu aos céus, a nossa ressurreição há de haver
aqueles que creem em Cristo, aqueles que vivem para Cristo, aqueles que vivem aqui na terra, como que se não estivesse vivendo nessa terra, aqueles que não andam sobre o conceito do mundo, aqueles que não andam sobre o conceito da carne, aqueles que andam em espírito e em verdade, aqueles que andam como Cristo andou. Então vai haver a última ressurreição, nos dias finais vai haver essa ressurreição. E Hermineu e Fileto estavam pregando que não, porque Jesus disse que haveria a ressurreição. Só que houve essa ressurreição no tempo de Jesus. Mas para nós, após Cristo, vai haver a nova ressurreição, sim, a última ressurreição, que ele disse que vai ressuscitar os bons, né, os justos, e os que creram nele, os que aceitaram, que andaram como ele andou, vai ser ressuscitado para a glória de Deus, né, para a alegria eterna. E os que não creram, os que não se achegaram a ele, os que não querem saber, os que estão no costume do mundo, estão nas coisas erradas, continuam na iniquidade, continuam na perfídia, esses vão ressuscitar para vergonha eterna. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Então já houve sim uma ressurreição. Então vós que estão aí na internet pregando que já houve ressurreição, que Cristo já voltou, que não sei o que já houve tudo nos anos 70, já houve. Até quando Jesus morreu, já houve a ressurreição daqueles que morreram antes deles. Mas nós vamos ter a nova ressurreição de todos que morreram após Cristo, que somos nós, de 2021 anos atrás, né? Desde 2021 anos atrás, vamos ressuscitar. Aqueles que estão em Cristo vão ressuscitar, porque novas criaturas são. Para Deus, para a alegria do Senhor, para a alegria eterna. Mas os que estão na perfídia, na maldição, na perseguição, aqueles que estão nas fraudes, na imundície, esses vão ressuscitar para a vergonha eterna. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.